Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começar o nosso seminário. Nós vamos falar sobre Jesus, nós vamos passear pelo Evangelho de Jesus com muita tranquilidade, com muita calma, não sei quantos encontros nós vamos fazer. O importante é que começamos, né? Então, vamos lá. Eu vou deixa eu ver aqui como que eu faço para colocar. Gente, eu esqueci como que eu faço para colocar. Ai, compartilhar aqui, peraí, calma, eu vou lembrar. Apresentação de slides. Eu acho que entrou, não entrou para vocês o slide inteiro? Jesus, o mestre, alguém fala para mim, responde, que eu não estou vendo mais você. Está em cima, Jesus, o mestre, com a foto. Isso. Então, para mim não entrou não, mas só está a foto. Pois é, essa foto mesmo aí. Ah, tá, entrou. Para mim entrou, sim. Ficou maior, né, do que estava aparecendo do ladinho os outros. Então, como eu falei, se vocês quiserem falar comigo, vocês vão perguntar, vão dizer, né, porque eu não os verei. Aí a Júlia vai controlando aí se alguém tiver que entrar, tá bom, Júlia? Então, Jesus, o mestre. Mestre é um título, não é? Que hoje a nossa ciência humana, né? Ciência da área humana, ela confere àqueles que passaram por várias etapas na área da educação, na área do conhecimento. Então, mestre é aquele que fez um mestrado, né? Alguém que se habilitou realmente a ingressar nesse mundo do ensino e da aprendizagem. Então, a pessoa é um mestre. Então, a pessoa se forma numa determinada faculdade, depois faz uma pós-graduação, depois faz um mestrado em determinado assunto. Então, ele se tornou um mestre em tal coisa. Jesus, ele é o mestre. Por que ele é o mestre? Porque Jesus domina todas as áreas do conhecimento. E o seu evangelho de amor, ele está absolutamente completo. Completo. Nós não temos que buscar mais nada. Aliás, Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte a respeito do evangelho de Jesus. Ele falou assim, Mahatma Gandhi, indiano, né? E ele, então, libertador da Índia, não era cristão, mas ele disse que se todos os textos sagrados e dos filósofos desaparecessem da terra e permanecesse o sermão da montanha, a humanidade estava salva. Então, para termos uma ideia do que significa isso, tá bom? Então, nós vamos fazer essa viagem aí por esse nosso mestre cósmico, né? Então, essa é uma imagem de um telescópio, desses telescópios Hubble ou Webb, não sei, mas eu acho que é o Hubble, porque essa é uma imagem bem antiga, sabe? Então, fotografar o cosmos, e aí aparece essa imagem que nos lembra Jesus, aqui o cérebro, né, de Jesus, uma coisa linda, né? Então, vamos lá. Nós estamos, assim,
maduros já? Será que nós já adquirimos um nível de conhecimento que nos permita avançar de uma forma mais transpessoal nesse conhecimento que Jesus nos trouxe, nos deixou há 2000 anos? Porque Jesus, ele veio para implantar o reino. Ele veio para isso, ele veio implantar o reino de Deus na Terra. E veio implantar há 2000 anos. Por que ele não implantou, não é? Nós até já fizemos um estudo da razão pela qual não foi implantado o reino. Porque aqueles que foram convidados para auxiliar na implantação do reino, eles viraram as costas. Eles foram para os seus afazeres, quefazeres, suas diversões, e simplesmente eles não compareceram. Eles abriram mão da sua missão, da sua tarefa, da sua própria maturidade. Muitos ficaram indiferentes. Então, Jesus conta uma parábola para nós, que é a parábola do festim das bodas. Então, ele fala dessa festa. O que seria essa festa, esse banquete, se não a honra de trabalhar para a implantação do reino de Deus na Terra? Mas o que foi que aconteceu, então, com aqueles que estavam preparados, que estavam maduros, né? Foi isso, a repressão da sua própria maturidade. Reprimir. E nós fazemos isso. Então, tem uma filósofa, ela se chama Ângela Maria La Salabatà. Então, ela escreve um livro, O Espaço Interior do Homem, e ela diz o seguinte, que pode acontecer, eventualmente, que nós não conheçamos a nossa própria maturidade interior e não se ter consciência de já haver superado nos níveis interiores determinadas exigências e condicionamentos pessoais, pois estamos identificados com um eu superficial que nos leva a adotar hábitos e mecanismos que na realidade não nos interessam mais. Então, muitos de nós, talvez todos nós que estamos aqui nesse momento estudando, estamos trabalhando na obra do Cristo a meio mastro. Estamos aquém das nossas possibilidades. Nós poderíamos estar mais ativos, não necessariamente do ponto de vista de agitação física e tal, mas já poderíamos ter acessado dimensões mais profundas do nosso eu. E não fazemos isso porque não acreditamos em nós mesmos. Muitas vezes temos medo de olhar para a nossa maturidade, o quanto nós já somos maduros, o quanto de compreensão já temos. Porque, evidentemente, quando amadurecemos e passamos a analisar os cenários que se nos vão apresentando, nós vamos fazendo análise e vamos nos posicionando. E muitas vezes isso pode nos causar desconforto, isso pode nos colocar em conflito com algumas pessoas que eram nossos amigos e que, de repente, virão nos perguntar: ah, mas você não era assim, o que está acontecendo? Não é? Então, quem somos nós? É difícil essa resposta porque cada indivíduo ele é único. É uma palavra de Deus que não se repetirá nunca mais. Então, vejam como nós somos raros. Aqui nessas folhinhas
linda flor, nessas ranhuras, estão vendo? Não existe na terra nenhuma outra folha que tenha as ranhuras iguais. Você pode pegar milhares de folhas dessa mesma espécie. Não haverá, assim como as nossas digitais também não. Veja como Deus é pródigo, né? Então, se uma folha não existe uma outra igual a ela, imaginemos nós, se a nossa unicidade, o quanto nós somos raros, esse sopro de Deus que ele nunca mais repetiu. Quando nós paramos para meditar só nisso, né? Porque a meditação é pegarmos um tema e ficarmos ali pensando. Então, tem um texto de um livro que é o maior milagre do mundo, e tem, dentro desse livro, tem uma carta de Deus para nós, né? Em algum momento, Deus falaria assim conosco: conte as tuas bênçãos e proclame a tua raridade. Então, proclamar, né? É levar além a nossa raridade, é termos uma visão clara do quanto nós somos únicos. E o quanto isso nos torna valiosos. Então, se nós somos únicos, aquilo que nós viemos fazer na Terra, ninguém fará por nós, porque só nós podemos fazer, né? Então, para que possamos proclamar a nossa raridade, nós vamos ter que nos questionarmos: o que eu tenho que fazer nesta vida que pessoa alguma pode fazer em meu lugar? Veja, estávamos conversando um pouco antes, a Ivone disse que ela tomou uma atitude, né, diante de uma situação, foi lá na casa dela, pegou uma roupa, trouxe, a pessoa já vestiu, tal. Veja, só ela podia fazer aquilo naquele momento. Se ela não tem a atitude de ir lá e fazer e tal, ninguém iria fazer, e aquela ocorrência da pessoa vestir aquela roupa e aumentar a sua autoestima, que seja num grau mínimo que fosse, diminuir o seu frio, isso estava determinado que só a Ivone faria. Se ela dissesse não, se ela modificasse, não aconteceria isso. Está passando uma formiga próxima do nosso pé, nós olhamos para aquela formiga, nós temos um poder de vida e de morte sobre ela. Nós podemos deixá-la seguir e podemos esmagá-la, não é? Diante de uma flor que está é uma rosa linda, numa roseira, nós podemos permitir que ela siga o seu ciclo de vida, ou nós podemos, para a nossa vaidade ou para o nosso deleite, cortar aquela rosa, levar para dentro de casa, colocar numa água. É um poder que nós temos. E quando fazemos isso, nós podemos também, enfim, sorrir para uma criança. Quando nós olhamos nos olhos de alguém, e esse alguém devolve esse olhar, esse é um momento raro e único, ele é eterno. Só nós podemos olhar do jeito que nós olhamos. Só nós podemos sorrir do jeito que nós sorrimos. Ninguém mais pode fazer isso. Então a pergunta: qual a nossa missão? Se eu vim fazer alguma coisa, qual é a minha missão? Fazer o quê aqui? Qual é a nossa vocação? O que é a vocação, né? A vocação não é fazer algo que nós gostemos de fazer, necessariamente. Claro que o ideal é que nós consigamos ajustar a vocação com gostar de fazer aquilo. Mas a vocação
é aquilo que a vida nos habilitou para fazer. É algo que nós fazemos e fazemos bem. Certo? É um jeitão que nós temos. Não é fazer teste vocacional, eu quero ser médico, engenheiro. Não é isso necessariamente. Às vezes a pessoa se formou em medicina, mas ele tem habilidades outras. Ele está vocacionado pela vida, ele tem talentos, são talentos. E esses talentos, muitas vezes, ele nem gosta, às vezes, de fazer aquilo. Mas a vida habilitou para isso. Então, se conseguimos conciliar a nossa profissão com a nossa vocação, é maravilhoso. Nem sempre isso é possível. Muitas vezes, por questões provacionais e expiatórias, nem sempre é possível. Às vezes, temos que trabalhar em algo para o qual não temos habilidade nenhuma. Não estamos vocacionados, mas precisamos ganhar a vida, né, o pão, né? Então, cada criatura tem uma maneira única e insubstituível de encarnar a vida. Uma maneira única dela ser inteligente. A inteligência é uma potência que nós temos. Cada um é inteligente de uma forma diferente do outro. Não existe duas inteligências iguais. Cada criatura tem uma maneira única de amar e única de ser humano. E é isso que nos torna tão ricos quando estamos juntos. E é isso também que deve ser a base e o fundamento da humildade. Porque ninguém é melhor do que nós. Ninguém vai fazer o que só nós podemos fazer. Mas nós também não vamos fazer o papel do outro, nunca. E é por isso que existe a lei da solidariedade, né? Então, o que verdadeiramente queremos? Qual é o meu desejo interno? Ser capaz de escutar o desejo do self significa si mesmo, o eu interior. Self, já viram? Self-service. Você vai comer num self-service. Servir a si mesmo. Self em inglês significa isso. Então, o desejo do self, o meu desejo íntimo, esse é o nosso grande desafio, porque quando nós conseguimos descobrir qual o nosso desejo essencial, porque o desejo, ele movimenta a vontade, porque o desejo, ele gera um tipo de necessidade. Necessidade precisa ser atendida, certo? E a necessidade que precisa ser atendida, ela gera um foco de interesse. Nós nos interessamos por aquilo que precisamos atender em nós. E é só o interesse que movimenta a vontade. E quando nós, então, conseguimos escutar qual é o nosso desejo verdadeiro, o que é que nós queremos, então, nesse momento, a nossa vontade se movimenta. E se já atingimos um certo grau de maturidade, o nosso desejo começa a se alinhar com esse reino. Nós começamos a ouvir uma voz que nos convoca, ainda que nós venhamos a fugir dessa voz. É comum, quando somos convocados, porque escutar o desejo do self, né? O desejo de si mesmo, é um eu interno.
é um eu profundo, né? Um eu profundo. E nós estamos habituados a viver na superfície, a meio mastro, como eu falei, muito abaixo da nossa maturidade. Então, essa voz que nos convoca ao despertar, né? Nós podemos fugir dessa voz. Podemos fugir dessa voz. Pedro, ele era uma alma muito atormentada de Jesus, em que pese ele ficar 3 anos ao lado de Jesus, vendo todos os milagres que Jesus fazia, ainda assim, Pedro não conseguiu se libertar da sua auto-obsessão. Ele era uma pessoa obsedada, mas era uma auto-perturbação, né? Não necessariamente obsedado por espíritos, mas também, né? Mas ele era muito irritado, muito irritante, ele era irritadiço, ele era tudo que é a palavra sensível, né? Daquela sensibilidade, todos os qualificativos que possa ter nessa palavra. Então, Pedro, tanto que ele é impulsivo, ele, quando vão prender Jesus, ele arranca da espada, corta a orelha de um dos, né, de um dos servos lá, né, de um daqueles guardas que foram lá prender Jesus, e aí ele diz, e Jesus antes já tinha falado para que ele iria sofrer, né, que ele iria ser preso e tal, e Pedro diz que ele o defenderia, que eles o defenderiam até a morte, se fosse necessário. Jesus disse, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Gente, quando nós falamos galo, não é um galo, sabe, o marido da galinha? Não é esse galo aí, não tinha um galo lá que cantou, que estava ali perto do Pedro. Jesus foi preso na Fortaleza Antônia, em Jerusalém. E na madrugada tinha o cantar do galo, que era tipo uma corneta, sabe? Um tocar de corneta para despertar os soldados. Então, o galo cantou. Então, todo mundo ali ouvia, porque a Fortaleza Antônia, ela estava edificada ao lado do Templo de Jerusalém, inclusive ela era mais alta do que o templo, justamente para os soldados ficarem olhando ali o que acontecia no templo, né? Mais alta, bem do lado, assim. E Jesus inicialmente foi preso e levado para a Fortaleza Antônia, depois que ele vai fazer aquelas peregrinações. Então, Pedro corre ali para a Fortaleza Antônia, com outros, e então perguntam para ele, né, aquilo que nós já sabemos, e ele diz que não conhecia. Na terceira vez, toca o galo, toca a corneta, tá bom? Para despertar. Mas podia ser um galo também que toca, porque naquele momento, Pedro ouve o seu desejo. Só que aí ele entra num grande conflito, porque ele tinha avançado muito numa direção contrária ao que ele verdadeiramente desejava. O medo o impediu, né? Então, essa questão do medo, nós vamos ver ela presente, né? O medo presente, num livro que se chama o livro do profeta Jonas, né? Aqui está escrito errado, ó, acabei de ver. Projeta Jonas, é profeta. Então, tem um momento, está lá em Mateus 12, 38 a 41, em que Jesus está bem tranquilo ali, né? Provavelmente, sabe-se lá na casa de Pedro, não sei, deitado na rede e tal. E aí chegaram grandes autoridades,
ali, judeus e tal, publicanos, pessoas ricas, lá. E aí os discípulos ficaram todos agitadinhos, né? Nossa, é igual quando no centro espírita vai uma celebridade, já viram como que fica o povo? Arruma tudo, né? Tal. Se vai um pobre, ninguém nem vê, mas se vai alguém, né? Um palestrante conhecido, todas as honras da casa, né? Então, é assim, desse jeitinho que funciona, não é? O filho do Calvário dificilmente consegue entrar sem ter que se explicar muito, muitas vezes e tal, mas, enfim. Então, chegaram né, essas pessoas da alta sociedade e os né, discípulos chegaram, os apóstolos chegaram, Jesus, o pessoal está ali, e eles disseram o seguinte, que se o Senhor fizer um sinal, tipo, fizer um milagre, eles vão acreditar no Senhor. E o senhor já pensou que bom, porque daí eles vão acreditar e aí vai ser mais rápido, né? Então faz aí um sinal, faz qualquer coisa, né? Já tinha transformado a água em vinho, já tinha curado a sogra do Pedro. Então ele podia fazer. E aí Jesus olha assim e fala assim, só olha e fala assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Mateus 12, 38, 41. Profeta, tá? Não é projeta, não. Uma geração má, ruim e adúltera. Aqui é importante saber que, quando nós falamos de adultério, o termo adultério passou a significar traição conjugal, mas é uma expressão de adultério. Na verdade, adultério significa aquele que pega o texto sagrado e interpreta a seu bel prazer, né? Então, uma geração que adulterava os textos sagrados, né, o texto de Moisés, modificava. Então, não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Tipo assim, o sinal do profeta Jonas está bom demais, vai lá ler o livro do profeta Jonas, né? E aí, os discípulos ficaram assim, um olhando para a cara do outro, imagina, né? Como é que eles iam mandar aquele povo ir para casa? Ó, Jesus mandou vocês lerem o livro do profeta Jonas. Vocês já ouviram falar no profeta Jonas? Fala aí para mim, quem já ouviu falar em Jonas? Quem já ouviu falar nesse personagem do Antigo Testamento? Ô, Márcia, o Já, profeta já. Jonas que foi engolido pela baleia? Vai pela baleia, aham. Sim. Uma baleia. Uhum. Só que naquele mar não tinha baleia. Ele foi Pois engolido é. Aí uma por um baleia grande peixe grande, é um monte de nome, né? O povo até hoje fala que é uma baleia, né? É Aí porque é verdade. peixe grande, aí fica Sabe por vendo que também. não é uma baleia? Porque uma baleia, primeiro, não consegue engolir um homem, né? Sabia? Porque a garganta da Verdade. baleia, ela é pequenininha. Mas então não é baleia, mas ele foi engolido por um grande peixe. É esse mesmo. Então, o que nós sabemos do profeta Jonas? O que mais que vocês sabem, além de que ele foi engolido pela baleia? Vai falando aí para mim. Sendo que não é Então, baleia, é um peixe grandão. isso mesmo. Olha que absurdo. Hã? Eu não sei nada sobre ele, não sei esse episódio aí, que é uma Ele- verdadeira lenda, né? Olha que absurdo. Então, tem um livro, né? Depois nós podemos até ficar de tarefinha de casa, ler inteirinha a história do profeta Jonas, porque Jesus falou que se nós lermos o profeta Jonas, pronto, não precisa mais nada. Já pensou? Aí, então, nós vamos entender, né? Vou relembrar aqui, ao sabor aqui da minha memória, que está meio ruinzinha, a história do Jonas. Jonas significa, Iona, significa uma pomba, que é Jonas. Porém, ela não é uma pomba qualquer, é uma pomba que ela teve as suas asas cortadas. É isso que significa Jonas. Já começa por aí, né?
Ela, portanto, o que acontece com uma pomba que a asa foi cortada? Ela não voa. Ela foi feita para voar, mas ela não voa. Não é isso? Nós somos seres alados, mas as nossas asas estão cortadas. Espera aí. Ixi, tá vendo? Eu fui... aqui não vai dar para ler tudo direitinho, porque eu aumentei muito no... Bom, o que é Jonas, né? Então, deixa eu contar a historinha do Jonas, dessa pomba com as asas cortadas. O Jonas, ele era uma pessoa assim que nem nós. Ali, tal, Pedro também pescando, estava vivendo a sua vida, tal, de boa. Aonde que ele estaria, né? Talvez estivesse, sei lá, Jerusalém, algum lugar por ali. E então, de repente, ele estava dormindo e veio uma voz que lhe disse assim, para ele ir pregar numa cidade chamada Nínive. Pregar, porque essa voz disse para ele assim, olha, Jonas, você vai a Nínive, porque lá tem muitas iniquidades em Nínive. E eu quero que você vá para lá. Agora, nesse minuto. Essa é a sua missão, essa é a sua tarefa. Acorda, Jonas. Vai para lá, sai correndo aí. Porque em 3 dias eu vou destruir Nínive. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas, se você chegar lá e você começar a pregar, você começar a falar, você começar a dizer, e você rodar Nínive inteiro, quem sabe consigamos salvar alguém. Entendeu? Aí o Jonas escuta aquela voz assim, mandando ele fazer isso. O que Jonas faz? Jonas levanta e, ao invés de correr na direção de Nínive, Jonas sai correndo em direção ao porto. Aí ele pega um navio e aí ele se esconde no porão do navio, fica no escuro e vai dormir. Volta a dormir. E esse navio é um navio que ele ia em direção a uma cidade chamada Tarsis, ou Tarsis, né? Uma cidade chamada Tarsis. Essa cidade, Tarsis, é uma cidade praieira, de veraneio, sabe? Tinha muita festa lá. Aí ele resolveu ir para Tarsis. E ele fica escondido lá dentro do navio. E aí o navio zarpa e vai. E quando esse navio está em alto mar, né? Começa a vir uma tempestade imensa, e começa a sacudir o navio, e aí o capitão do navio tenta de tudo, mas ele viu que todo mundo ia perecer, né? Ele já não sabia mais o que fazer, ele já tinha tentado todos os recursos, e aquela tempestade ali, e não parava, e ele falou, nós vamos afundar, vai morrer todo mundo. O que acontece conosco quando a nossa vida, quando vem a tempestade e nós já fizemos de tudo e não sabemos mais o que fazer, né? Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram no convés do navio e eles falaram assim, gente, só resta uma coisa, nós vamos ter que pedir aqui, jogar carta e pedir uma orientação para o mundo espiritual, vamos dizer assim. É o que nós fazemos, nós vamos no centro espírita ver se nós conseguimos alguma intuição, se algum espírito fala alguma coisa. O nosso sonho é chegar no centro espírita, não é? Pegar um médium, daqueles médios seguro, e ele fala, ó, você vai fazer isso, 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 assim, assim, assado. Né? Por quê? Porque nós já tentamos tudo. Então, esses marinheiros, então eles jogaram cartas, e aí o que apareceu nas cartas? Que alguém dentro do navio estava causando aquele tumulto. Era alguém que estava fora da sua rota. E ele disse, mas quem será essa pessoa que está aqui?
Então, eles começaram a procurar, e eles desceram ao porão do navio, chegaram lá e encontraram Jonas dormindo. E então, o capitão, né, fala com o Jonas, desperta o Jonas, acorda, ó tu que dormes, levanta, olha, venha cá. Nós colocamos as cartas e eles indicaram que é você que está causando todo esse transtorno aqui no nosso navio. E o que é que você fez de errado? Então, quando nós estamos desalinhados, nós estamos indo na direção contrária da nossa missão, da nossa tarefa, o mundo começa a cair à nossa volta. Nós começamos nós nos tornamos um grande problema para as pessoas no nosso entorno. É porque estamos fora da nossa tarefa. Nós não tínhamos que estar indo para Tarsis, tínhamos que estar indo para Nínive. Porque a voz nos chamou para lá. Aí o Jonas, ele fala assim, gente, olha, é verdade. Sou eu mesmo, sou eu que estou fora aqui. Porque teve uma voz que me chamou para fazer uma coisa e eu estou fazendo outra. Estou fazendo o contrário. E aí, Aí eles se reuniram e falaram assim, bom, se você permanecer nesse navio, todos morrerão. Todos morrerão. Então, aí Jonas falou assim, bom, vocês me joguem logo no mar, me joga logo no mar, porque é verdade, em vez de morrer todo mundo, que morra só eu, né? Então, eles ficam com muita pena do Jonas, mas eles não têm alternativa. Eles jogam Jonas no mar. E aí, o que acontece com o Jonas? Ele é engolido por um grande peixe, não é uma baleia. Uma baleia é um grande peixe também, mas não fala no texto que é uma baleia. E aí, por quê? Porque a baleia não engole um homem. Não consegue engolir. Então, e também não tinha baleia ali. Então, um grande peixe engoliu ele. E ele, então, vai lá e fica dentro daquele grande peixe, mas ele fica vivo, mas numa escuridão total, num breu absoluto. Então, o Jonas fica lá 3 dias e 3 noites, não é? Isso aí vocês lembram. O 3 dias e 3 noites dentro da baleia que não é baleia, lembra? Não é baleia. Então, aí teve um momento que ele falou assim, igual o André Luiz, lembra? Depois de 8 anos no umbral, começou a rezar. Aí o Jonas também. Ele estava naquela escuridão, naquele breu, ele começou a orar. E aí ele disse para aquela voz daquele que é, né? A voz, e disse assim, olha, se o senhor me poupar, eu garanto que eu vou cumprir a missão, sabe? Por favor, me poupa, né? Que eu, então, vou a Nínive fazer o que precisa ser feito, vou pregar lá em Nínive. Então, o grande peixe, pois ele orar muito, teve que orar muito, vomita ele. Já vomita ali perto da praia. E ele, então, se salva, tal, se limpa, tal. E aí, o que ele faz? Ele faz o que ele já havia prometido. Então, ele vai a Nínive. E ele começa a pregar em Nínive. E ele começa a dizer, vocês vão tudo morrer, vocês são os hereges, vocês são pessoas de má vida. E começa a falar e pregar, e anda para cima e para baixo. E, de repente, o rei de Nínive se converte. Do nada, assim. Se converte, convoca todo mundo, ele tira aquela roupa, se veste de saco, põe uma roupa, todo mundo se veste de saco, coloca um monte de cinza e senta em cima da cinza e começam a orar e meditar. E o Jonas tinha dito que eles, em 3 dias Deus ia destruir a cidade, destruir Nínive.
E aí, o que aconteceu? Como eles se converteram, Deus não destruiu Nínive. E não destruiu Nínive. E aí o Jonas, ele ficou muito chateado, porque Nínive não foi destruída, sabe? Se aborreceu. E aí ele pega e sobe, vai em cima de um morro, assim, onde tem um sol, e fica lá muito injuriado com a voz, com Deus, e fala assim, como que o Senhor faz uma coisa dessa, esse povo aí, esse povo herege, só porque se converteu, agora o Senhor... Tudo bem que eu vim aqui, eu fiz minha tarefa e tal, mas eu estava pregando, mas eu não queria que ninguém se convertesse, a verdade era essa. O Senhor tinha que destruí-los. E aí a voz fala para ele, mas, Jonas, tem mulheres lá, tem crianças. E você não acha que você está sendo injusto? Aí Jonas fala assim, não, aí nisso tem uma plantinha assim, e ela começa a crescer, e ela está muito sol, e ela faz um pé de amora, né? Uma amoreira, acho que é um pé de amora, se não me engano. Deus faz crescer aquele pé de amora que faz uma sombra na cabeça do Jonas. Então ele fica mais tranquilo ali. Aí, de repente, Deus manda uma praga e mata aquele pé de amoreira e morre e volta o sol na cabeça dele. E ele fala, mas... Aí ele fica muito nervoso. Por que matou aquela amoreira? Aí Deus fala para ele, mas veja, essa amoreira, ela nasceu ontem, cresceu hoje, e você está todo triste porque ela morreu, e você não está com pena das milhares de pessoas que moram em Nínive? Você não está com pena? E ele fala assim, eu mesmo não estou com pena. E ele então entra nesse conflito, porque ele cumpriu a tarefa dele, mas ele achava que Deus deveria ter sido justo. Ele não achou que Deus tivesse sido justo. É que Deus não foi justo, né? Porque Deus foi misericordioso. Então Deus fala, eu não posso ter misericórdia? Ele queria o Deus da justiça, não é? Então, essa é a história do Jonas. E aí, Jesus fala que para nós, a compreensão da história do Jonas, ela deve ser suficiente para nós nos encontrarmos a nós mesmos, para nós despertarmos. Então, aqui ficou cortado um pedaço do que eu escrevi, só vou ler mais 2 slides, tá? Então, Jonas, ele é a encarnação de um estado de consciência, é um nível de consciência, né? Que nós chamamos uma consciência de sono. É o homem adormecido, o arquétipo daquela pessoa que dorme, que prefere ficar deitado, né? Que não quer levantar, né? Ele não quer, ele estava dormindo quando a avó chamou, ele foi lá para o porão do navio, continuou dormindo, né? Então, ele é uma pomba que está com as asas cortadas, é alguém que deseja voar, mas com os pés na terra. Ele pode se abrir à transcendência, mas ele se fecha a essa transcendência. Quando a voz o visita em seu íntimo, ele foge. Então, quem é Jonas? Jonas somos todos nós. Quando nós entramos em contato com aquilo que é o transcendente em nós, o transpessoal, aquilo que está além do nosso ego, vamos dizer assim. Aquilo que transcende é a nossa inteireza. Então, quando nós entramos em contato com essa dimensão nossa mais profunda, mais iluminada, nós podemos sentir grande medo, porque ela vai nos convocar a realizar coisas
para as quais nós achamos que não estamos preparados. Então, os medos de Jonas, né? Ele tem medo da transcendência. Ele tem medo da sua vocação, aquilo que ele era tão hábil para pregar, gente, que mesmo com raiva do pessoal de Nínive, por que ele odiava Nínive? Porque ele tinha inimigos em Nínive, e Nínive já tinha subjugado a nação dele, né? Eles tinham perdido a guerra para essa cidade, então ele tinha ódio, mas ele era tão vocacionado para a pregação, ele sabia pregar tão bem que mesmo fazendo de má vontade, ele ainda conseguiu converter as pessoas. Então, esse medo que nós temos, às vezes, de fazer aquilo que nós estamos vocacionados. O medo da nossa missão. Porque ela é muito grande, nós achamos que não. O medo do sucesso, às vezes, a pessoa está próxima de conseguir algo, ela recua. Ela recua. Ela faz estuda para concurso, quando chega próximo, ela começa a se auto-boicotar. Tem medo de passar. Tem medo de assumir algo maior do que ela. Medo dessa diferença. Medo de sermos únicos. Eu sou eu. A Ivone é a Ivone. A Malvina é a Malvina. Cada um de nós somos nós. E somos maravilhosos. Mas isso, ao mesmo tempo, nos amedronta. Porque nós vamos ter que fazer coisas. E muitas coisas que fazemos pode estar em dissonância. Podemos decidir ir para Tarsis, ir para as praias, ao invés de ir cumprir a nossa missão. Podemos decidir tirar férias quando Jesus não tem ninguém, nem fazer uma palestra no centro espírita. Então, medo das mudanças. E, principalmente, medo de nos conhecermos a nós mesmos. É isso que Jonas traz para nós, né? Esse mergulho no nosso inconsciente. O que é o inconsciente? É o nosso porão, né? É o porão do navio, é a barriga do peixe. Ele fica 3 noites de sombra, mergulhado ali, naquele onde existem muitas muitas histórias nossas arquivadas e armazenadas, mas que nós não vemos, porque é um escuro absoluto. Então, mergulhar em nós mesmos, isso pode ser aquele momento da depressão, né? A depressão, normalmente, é esse mergulho no inconsciente. É a pessoa que desviou da sua rota, da sua tarefa. Ela, não no sentido de isso, daquele da sua própria vocação, ela não acreditou em si mesma. E, então, ela mergulha na depressão para depois sair 3 dias e 3 noites depois, né? Então, qual é o sinal de Jonas para nós, né? Que Jesus fala. É o sinal da transformação. O que é a transformação? Lembra que nós falamos da borboleta? A metamorfose, é a ressurreição. Porque reencarnar é uma coisa, ressuscitar é outra. Você pode reencarnar dezenas de vezes, mas você só vai ressuscitar quando você sai do peixe, quando você sai da sombra, quando você se torna autêntico, quando você se transforma. Porque a borboleta, naquele período que ela fica no casulo, é um período de profunda sombra. Mas para voar, ela tem que passar por isso. Então,
O que Jesus está falando é que precisamos sair desse peixe e nos tornarmos autênticos. Então, meus amores, meus amorezinhos, nós contamos hoje só a historinha do Jonas. Não sei se foi bom para vocês ouvir a história do Jonas. Hein? Vocês É gostaram dessa? maravilhoso. Eu contei a história, gente. Eu quero que vocês vão lá na Bíblia. Vê lá. Todo mundo tem uma Bíblia. Certeza que tem. Ou então, pega no Google. Ou então eu mando para vocês que eu tenho também o livro de... A Márcia está apertando a gente, está tendo jeito nem de escapar dela. Exatamente. Márcia. A história de Jonas, eu conhecia da história da baleia, que ele ficou 3 dias, 3 noites lá, tá? Mas eu não sabia que a missão dele era evangelizar o povo de Nínive. Não sabia. Então, ele foi com a missão de evangelizar, de aceitação do Cristo, ele foi implantar isso no coração das pessoas. Então, era isso que Jesus queria dele. Então, ele prometeu... Jesus conta essa história. É, exatamente. Porque, na verdade, quando Jonas, que ele é um profeta, quando é escrito o livro de Jonas, Jesus ainda não estava na terra, né? Mas Jesus diz que essa tarefa, essa missão do Jonas é a mesma de todos nós. Pregar o reino de Deus, né? E que, então, hoje, pós-Jesus, é o que nós temos que fazer. Nos transformarmos, mas não é fazer nada para o qual não estejamos prontos nem habilitados. Veja que ele estava tão habilitado, né? Que ele foi lá e ele falou com má vontade, porque ele não gostava. O pior de tudo, né? É pregar para quem? Para os inimigos. Vocês já viram que é difícil que a gente vai num lugar e tal, e que todo mundo é amiguinho? Tem um ou outro, mas não é? Então, às vezes, quando um companheiro que nós temos um olhar meio torto para ele, nós desejamos que a lei de causa e efeito pegue aquela pessoa. A lei da justiça, né? Espírito é doido por uma lei da justiça, né? Era o que, porque depois, quando a pessoa se salvou, quando eles se salvaram, o Jonas ficou bravo. Então, tem pessoas que nós conhecemos, que nós não gostamos delas, e aí o nosso sonho é vê-la, não é nem no umbral, é nas sombras mesmo. E se nós desencarnarmos e vermos essa pessoa numa posição boa, nós vamos falar, mas como? Que o senhor deixou? Né? Então, é a lei de justiça que nós queremos que se faça quando Deus é um Deus de misericórdia. Então, quando Deus usa da misericórdia, às vezes aquelas pessoas que nós olhamos e falamos, mas essa pessoa não merecia ter essa vida boa quando ela faz tantas iniquidades ou fez tantas iniquidades. Entenderam? Então, é isso que nos convoca, essa questão do Jonas. Tá bom? Então, contei essa historinha, vocês vão lá ler, né? Com calma. Com certeza eu pulei coisa, né? Com certeza. Mas, para ver como que Jesus, ele diz que mesmo que ele não tivesse falado nada, Jesus, se nós entendêssemos o sentido transpessoal desse livro de Jonas, seria suficiente. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Ninguém quer falar mais nada? Estou vendo a Dulce aqui. Quem quer fazer a nossa oração, gente? Por favor. Estão fugindo? Estão que nem o Jonas? Márcia, eu posso fazer.
Então faz, amiga, faz oração para nós. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, desse sol de inverno e de céu imensamente azul. E agora, essa brisa da noite, acerenando e acalmando os corações. Querido Mestre Jesus, querido irmão, Consolador, consola os corações aflitos das mães e parentes que perderam seus enteados, seus filhos queridos tão amados. Senhor, conforta-os e acolhe esses espíritos, Senhor. Acredito eu que em momento do sono, acalme-os. Tenho certeza do seu acolhimento e do seu amparo. Acolha-os, ó Mestre. Acolha-os na sua divindade. Abrace com seu coração. Abrace com seus olhos que curam. Senhor, obrigado pelo trabalho. Obrigada a viagem que nós fomos e voltamos, graças a Deus. Embora eu tivesse ido e voltado com medo. Me perdoe pela falta de fé. Me perdoe, Jesus. Perdoa todos nós. E que possamos nós, queridos irmãos, acolher sempre e amparar sempre o irmão, o filho do Calvário. Cura-nos, Senhor Jesus, e envia seu manto sagrado e flechas e raios de luz aos meus filhos, aos filhos de todos nessa reunião, aqueles que não puderam estar conosco. Abrace o Senhor Jesus, acolha os nossos filhos, netos, esposos. Cura-nos, Senhor, das feridas da alma e das feridas do corpo físico. Agradecer pela Júlia em seu aniversário. Que Deus continue, Senhor Jesus, fortalecendo e abrilhantando essa alma tão especial, esse espírito tão divino, meigo e abençoado. Fica, Senhor Jesus, conosco esse restante da noite para repouso, esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Seja graças a Deus.